Boa noite. É interessante para abordarmos esse tema sobre que nós estejamos sempre sendo chamados. O que é que nós vamos entender por chamamento? Para entender isso, nós temos que ter em mente um ponto básico, principal e fundamental. Nós somos espíritos ligados a um corpo. Nós estamos numa viagem que vem acontecendo há mais de 4 bilhões de anos. Desde o princípio, quando nós estávamos encarnados, sendo um princípio inteligente em formação, vamos chamar assim, nas bactérias primitivas e passando por toda a escala para chegarmos à condição de seres humanos, ou seja, de espíritos que construíram um corpo, que possui um sistema nervoso capaz de levá-lo a se entender o que é. Porque esse é o objetivo fundamental do princípio espiritual quando é criado. Ele tem um impulso básico de buscar meios, formas e maneiras de se autoconhecer. E agora nós já começamos isso. Ainda estamos na esfera animal tentando isso. Tudo o que acontece com os seres humanos e os seres biológicos de uma forma geral, a famosa luta pela vida, aquele constante atrito entre espécies, um devorando o outro, aquela violência que acontece, é sempre um estímulo para que o princípio inteligente comece a usar recursos e mais recursos e ganhar experiência para cada vez mais desenvolver a possibilidade de se conhecer a si mesmo. Depois de passar por isso milhões e milhões de anos, nós hoje estamos aqui na Fundação Lar Harmonia, cada um de nós, com toda uma experiência passada e vivendo as situações atuais do momento. Só que nós nos esquecemos que, como espíritos, ao nos ligarmos a um corpo, no nascimento, nós estamos aqui com uma missão básica fundamental. A missão básica principal é o conhecer. Mas muitos interpretam conhecer simplesmente como um fato de ampliar o nosso cognitivo, colocando para dentro leituras e mais leituras, aprendendo teorias e mais teorias. E muitas vezes não percebemos que, na verdade, a vida vai fazendo convites a nós e que, muitas vezes, nós passamos batidos por ela. Se cada um que aqui está olhar para trás, ver a sua história de vida, analisar o que tem acontecido, as escolhas que tem feito, vai verificar que, por causa dessas escolhas, chegou aqui nesse momento, nesse instante, ao ponto que chegou. Escolhas diversas. Escolhas quando não tinha nem capacidade de fazer essas escolhas. Porque quem está fazendo a escolha é o espírito, e o espírito está limitado por uma questão cronológica na existência da infância até agora e passando por um momento em que o espírito fica sempre numa espécie de perturbação que se chama adolescência. A adolescência é um período de loucura do espírito em que, normalmente, a pessoa toma decisões que não tinha capacidade de tomar e que estraga, às vezes, uma vida inteira. Só que há um pequeno detalhe. Como a vida vai passar, a vida física vai passar, e o espírito vai continuar, então a vida em si, eu estou falando de vida com V maiúsculo, eu podia dizer Deus em si, não está nem preocupado com isso. Por quê? Porque a preocupação básica deve ser, para cada um de nós, aprender com experiências. Tudo que acontece na existência é um chamado para que nós meditemos na experiência. O que nos acontece? Nós fizemos uma escolha. A escolha deu errado. O que é que nós devemos fazer? Aquilo que, em geral, não fazemos. Em geral, nós passamos a lamentar. Lamentar o erro que deu, lamentar, ou o que é pior, transformar os outros nos culpados das nossas dificuldades.
Hoje mesmo, daqui a pouco, terá uma reunião mediúnica. E muitos estão aqui para fazer um tratamento de desobsessão. E vai colocar no pobre do espírito, obsessor, como é chamado, a culpa dos seus problemas. Quando aqui para nós, eu sou um defensor sistemático dos obsessores. Eu estou criando uma liga, uma organização de proteção e defesa dos espíritos obsessores. Porque eles são, coitados, colocados na posição dos diabos da nossa existência, que estão sempre nos perseguindo, que estão nos levando a fazer coisas. Coitado, eles não fazem isso. Eles não têm esse poder para fazer isso. Acontece sim. Aí nós temos que olhar. Com os obsessores nós somos cúmplices. Todos nós. Então, quando você tiver um espírito obsessor, chegar lá dentro, você ouvir alguma coisa dele, comece a olhar. Eu sou ruim para danar. Eu não presto mesmo. Porque se ele não presta e está ligado a mim, é porque similibus. Semelhante atrai semelhante. E, na verdade, que chamado faz o obsessor para nós? Olha o problema dos chamados. Como nós somos sempre chamados. O obsessor faz um chamado. Olha, existe algo mais do que simplesmente o corpo. Existe o espírito que você é e que eu sou. Você precisa começar a prestar atenção para esse ser permanente que você é na impermanência da existência. Olha que coisa interessante. Muita gente lê os evangelhos e vê as curas de Jesus. Jesus curou cego, Jesus curou aleijado, Jesus interrompeu a desencarnação de pessoas. E eu faço uma pergunta: onde estão essas pessoas? Ficaram curadas daquela doença. Depois pegaram outra e morreram. Jesus não estava ali do lado para estar curando cada doença que tivesse. Mas então qual o objetivo dele? Quando ele curava alguém, ele dizia: olha, você está vendo, a vida está lhe dando uma outra oportunidade. A vida está querendo que você medite. Por que eu tive esta doença? Ou, melhor dizendo, para que eu tive essa doença? Que chamado a vida está me fazendo nesse instante? Se eu estou com obsessão, a vida está me chamando para que eu medite em quê? Em primeiro lugar, o que é que eu tenho feito para cair nessa situação, nessa psicopatologia que se chama obsessão? Que escolhas eu tenho feito que me levaram a isso? Qual a qualidade dos pensamentos que eu acalento? Qual a qualidade dos sentimentos que eu tenho? O que é que eu tenho feito a meu favor? Como foi dito aí no problema do amor? O amor, principalmente, é conosco. E eu fico me perguntando, quantas vezes nós realmente temos amor por nós? Nós temos uma coisa chamada amor próprio, que não tem nada a ver com amor por nós. Amor próprio é um sentimento de orgulho, você está me ofendendo. Mas amor por nós é outra história. A vida nos convida a um amor por nós. E ela convida de uma maneira drástica. Porque a vida, ela é terrível. Ela até chama a atenção da gente. E de repente ela chama a atenção como? Uma obsessão. Alguém diz: olha, você está sendo perseguido por um obsessor. Em primeiro lugar, eu estou sendo mesmo? É uma pergunta que eu devo me fazer. Será que é alguém que está me fazendo isso e que eu não vejo? E se ele está, por que é que ele está fazendo? Porque eu permito que ele faça? Ponto 1. Eu começo a aprender nesta colocação que eu sou responsável por mim, pela minha vida, pelas minhas escolhas. E que todas as escolhas têm uma consequência. Se eu escolho determinado caminho, a vida vai me colocar nas mãos as consequências daquela escolha que eu fiz. Se eu escolho não estudar, eu vou ter um problema na existência vinculado com a ignorância.
Se eu escolho estudar, eu vou ter possibilidades que não tem aquele que não estudou. Normalmente é assim. Então, tudo vai ser uma questão de escolha. E quando nós saímos do trilho, a vida aparece e faz um chamado. Chamado que nós devemos parar para entender. Geralmente as doenças, os acidentes, os fatos que ocorrem, nós interpretamos como sendo vítimas de circunstâncias. Nós fomos vítimas de um assalto. Eu me perguntaria, num assalto acontecendo comigo, para que isso aconteceu comigo? Isso quer me chamar a atenção para quê? O que é que eu devo prestar atenção na minha vida vinculado a isso? Se eu apareço com uma doença, vou ao médico e o médico me diz, você está com câncer. Eu paro e pergunto, para quê? O que é que eu tenho feito? Que escolhas eu fiz para esse câncer aparecer em mim? Ele está me alertando para quê? Qual o chamamento dele? Eu me lembro de um camarada que me procurou uma vez. Ele estava com um câncer. Quando ele começou a falar, eu digo, tem alguma coisa errada aí. Esse câncer está chamando a atenção para alguma coisa. Era um câncer no pâncreas. Perto ou em cima da veia hepática. Era um tratamento difícil. Começamos a conversar. Eu digo, aí tem culpa e muita culpa. E aí comecei a conversar com ele, fui extraindo da vida dele. Ele nasceu num ambiente evangélico. Depois, na adolescência, ele começou a tomar atitudes que iam contra o que ele aprendera. Veio a noção de pecado e culpa. Ele pareceu, no raciocínio, no intelecto, superar isso. Mas no inconsciente, os complexos religiosos estavam lá agindo na vida dele. E ele fez diversas escolhas na vida, foi fazendo, até que um dia aparece o problema. E quando aparece, ele, como frequentava a doutrina espírita, foi me procurar. Primeira pergunta que eu fiz para ele, você tem pelo que viver? Se você tem pelo que viver, eu lhe garanto que a vida pode lhe proporcionar uma sobrevida maior. Se você não tem pelo que viver, se só tem a vontade de viver, aí já era. E mais uma coisa, vamos analisar o que é que isso está chamando a atenção de você. Aquilo que estava aqui projetado. Que chamado é esse? O que é que a vida está lhe chamando para que ele deixasse de fazer uma série de coisas que ele fazia? Mas que já não tinha mais tempo para escolher nessa existência. Por quê? Porque eu tenho uma série de cartas de coach, são 100 exatamente, que tem perguntas diversas. E eu gosto sempre de olhar para a pessoa e perguntar, feche os olhos, baralho, tire uma aqui, de olhos fechados. Eu quero que o seu inconsciente me diga o que é que ele está querendo de você. Ele tirou. Pegou o primeiro, soltou, pegou a segunda e soltou de olhos fechados. Pegou a terceira e disse, é essa. Eu peguei. Quando eu peguei, a pergunta que estava lá era a seguinte, qual é a cara da morte? Eu digo, pode abrir os olhos e ler. Ele, quando leu, tomou aquele susto natural. Eu digo, é sobre isso que nós vamos falar. Por quê? Porque a vida está pedindo isso. Está pedindo que você comece a se preparar para a próxima. Porque essa já acabou. 3 meses depois ele desencarnou. Mas o mais importante é que ele pôde ser chamado a atenção para fazer uma avaliação. E ele pôde ver que em várias oportunidades a vida chamou ele para tomar uma outra diretriz e ele não tomou. Que é o que nós podemos ver.
A vida é chamamento constante. Sempre a vida nos coloca diante de duas escolhas. Ou A ou B. Se ele fizer A, B e C, aí o problema é sério. Mas normalmente é A ou B. É como funcionam os computadores. Ou falso ou verdadeiro. Ou sim ou não. Ou 0 ou 1. E quando eu faço uma escolha, a outra já se perdeu. Então, o meu caminho na vida vai sempre assim. Faço uma escolha, eu venho para esse lado. Outra escolha me leva para lá. Outra escolha para cá. E o que é que cada escolha coloca para mim? É um chamamento. É um chamamento para que eu possa raciocinar e tomar uma atitude. E pensar na atitude que eu vou tomar. Olha, se às vezes pensando nós escolhemos errado, imaginem se nós nos deixamos levar por uma coisa chamada impulso. O impulso é fruto ainda da nossa hibridez. Nós somos seres híbridos. Somos animais querendo ser seres humanos. Nós somos normalmente levados pelos instintos. E o que é pior, nós somos cúmplices dos nossos instintos. E quando o instinto se coloca como um impulso, se nós não pensamos, já era. Se nós não prestamos atenção ao que está acontecendo na nossa vida, aí a coisa fica difícil, e muito difícil. Por quê? Tudo aquilo a que a gente não dá atenção vira destino. Se nós observarmos nossa vida, vamos verificar que várias coisas que aconteceram e para as quais não prestamos atenção, às quais nós não ligamos, virou destino. Pessoas que são perdulárias muitas vezes, que começam a gastar desbragadamente, depois se veem numa situação difícil, numa situação de insolvência. Porque não prestaram atenção no que estavam fazendo e aquilo virou destino. Então, olhando a própria existência, as nossas escolhas, ou aquilo que nós não prestamos atenção, virou um destino. E qual é o meu destino atual? Essas escolhas me levaram a quê? O não atender certos chamamentos levou a quê? Bom, eu não posso voltar atrás para começar de novo, citando Chico Xavier. Mas posso começar agora para fazer um final diferente. Se você é chamado para fazer aqui um trabalho de desobsessão, para vir para uma ULI, ou ir para qualquer lugar que vá falar da necessidade de mudança, é porque nesse instante a vida está dizendo para você, fazendo um chamado. Olha, você pode fazer uma escolha ainda. E que escolha você vai fazer? Que escolhas nós devemos fazer? Muita gente faz escolhas pelos outros. Em alguns casos isso pode ser nobre. No caso de uma Madre Teresa de Calcutá, de um Francisco de Assis. Mas no comum da vida, essa escolha que nós fazemos pelo outro, qual o nosso interesse nisso? Porque, na verdade, a Madre Teresa de Calcutá fazer isso também tinha um interesse. Só que é um interesse altruísta. E nos meus interesses? A vida me coloca diante de uma situação e ela pede, olha, escolha. Ao fazer a escolha, que interesses me levam a escolher? Eu me sacrifico pelos meus filhos. Sim. Que sacrifício é esse que você está fazendo? É um sacrifício espontâneo, altruísta? Ou depois você vai ser uma pessoa cruel, cobrando aquilo que fez? As noites que eu perdi, a minha dedicação a você, os sacrifícios que eu fiz. Ora, quem usa esse tipo de cobrança não fez nada por altruísmo. Não cumpriu sua obrigação. Porque cuidar de filho é mera obrigação.
Filho não deve agradecer ao pai pelo que ele fez. Deve agradecer porque ele o colocou no mundo, ao pai e à mãe. Por ter dado a oportunidade de existir. Porque o resto é mera obrigação. Cuidar do filho, dar alimento, da escola, isso é obrigação. Meus filhos não me devem nada por isso. A vida me pede isso. Que eu faça uma escolha. A escolha de quê? De não ficar o tempo todo como solteiro, vivendo a tripa forra somente para mim. Que eu me dedique também à própria humanidade. Que eu me dedique também ao crescimento da humanidade. Que eu prepare pessoas para serem cidadãos dignos. É uma escolha que eu faço. E é uma tarefa importante eu fazer. Eu abro mão de uma vida egoística para ter uma vida compartilhada. Esse é o grande chamado. Agora, eu tenho que me dedicar a isso de uma forma absolutamente desinteressada. Será que eu faço? Será que eu não vou ser aquele cobrador terrível depois? Ou ainda, que tipo de exemplos, de encaminhamentos eu vou dar para aqueles que são meus filhos? Eu vou tratá-los como minhas propriedades ou espíritos que vieram e se colocaram temporariamente à disposição minha para que eu pudesse encaminhá-los? E aí nós já vamos verificando que é um convite que a vida faz muito mais amplo do que aquele que nós pensamos. Porque, inclusive, no exercício de educar o filho, eu tenho que me educar também. Porque eu não posso exigir do meu filho aquilo que, A, eu não consegui. B, aquilo que eu não faço. Eu não posso exigir que meu filho não fume se eu fumo. Eu não posso exigir que meu filho não beba se eu bebo. Eu não posso exigir que meu filho não minta se eu minto. E aí a gente vê que quando eu me torno pai ou me torno mãe, a vida está exigindo de mim, está pedindo a mim, está me fazendo um chamamento para que eu me trabalhe. Não é para que eu trabalhe o outro. Porque, na verdade, nós só temos e temos mesmo uma obrigação fundamental, que é a obrigação com o nosso crescimento. Tudo que nós fazemos é para o nosso crescimento. A maneira como eu vivo, o que eu faço. Hoje nós estamos aqui e a vida está convidando. Pense que você é um espírito e que dentro em breve, pode ser daqui a 50, 100 anos, não importa, você vai desencarnar. E ao desencarnar, você vai ficar em contato com a sua própria consciência, que vai dizer se você aproveitou ou não a encarnação. Se você aproveitou a encarnação para desenvolver suas possibilidades. E é esse o simples chamado. Desenvolver possibilidades. E hoje, o mundo oferece recursos imensos para que nós nos desenvolvamos. E o que é que nós estamos fazendo com isso? Outro dia uma pessoa chegou para mim e me disse: eu tinha tanta vontade de aprender outro idioma. E daí? Eu não tenho condições, eu trabalho muito, não tenho condições, dinheiro para pagar uma escola. Eu digo: quem disse a você que você precisa pagar uma escola para aprender um idioma? Não precisa não. Eu estou vendo que você tem um celular. No seu celular pega aplicativos, não pega? Peguei o meu celular e mostrei aqui, quantos aplicativos existem para você aprender um outro idioma. Aí fui mostrando. Está aqui. Você quer aprender o quê? Grego? Está aqui. Você quer aprender o quê? Alemão? Está aqui. Se você pega isso, estuda, e você pode estudar a qualquer hora, porque está no seu celular. E é gratuito. Então não me diga que você não pode. Você está inventando uma desculpa para não aprender. Porque a vida ele colocou à disposição meios e modos de aprender.
Às vezes nós não percebemos. Ontem uma pessoa me procurou. Estava querendo fazer um trabalho consigo, porque estava a vida assim, assado. Eu digo, sim, o que é que você faz na vida? Ah, eu dou aulas sobre gestão. Você faz gestão, ensina aos outros como gerir seus negócios. É isso? É. E por que você não aplica isso à sua vida? Como? Eu digo, como? O que é que você faz com gestão? Você pega as pessoas, ela tem um negócio, não é? E você vai orientar para a pessoa fazer, gerir o seu negócio. E você, se você se olhar como uma empresa que você é, o que é que você tem que gerir? Seus ganhos, seus gastos, a sua maneira de fazer as coisas. O que é que você pode fazer para melhorar de vida? O que você não pode fazer? Quais são os seus recursos? O que você pode utilizar? É que você aprendeu uma coisa e só aplica para os outros. Não aplica para você. E a pessoa diz, é mesmo. Você sabe, meu filho, eu estava toda encalacrada. Aí meu filho disse assim, minha mãe, peraí. Você dá aula a pessoas para que as pessoas, nas suas empresas, controlem seu orçamento, não é? Façam isso, o que gasto, o que não gasto. É. E por que você não faz isso com você? Ela parou, ficou, disse assim, é verdade. E fez. E resolveu o problema financeiro. Mas o resto do que ela ia fazer com relação aos planejamentos, o que ela queria resolver, o que ela queria realizar, conhecimentos que ela queria ampliar. Eu peguei ela e disse, vem cá. Entra aqui. Eu peguei o tablet e disse, vamos entrar aqui. TED Talks. Olha aqui. Ela começou a ver palestras que tinham sobre aquilo que ela queria, sobre aqueles problemas que ela estava falando para mim. Eu digo, você não precisa pagar ninguém para fazer isso. Está aqui. Eu digo, pega a sua gestão e começa a usar, começa a procurar os recursos que possam melhorar a sua vida. A vida está oferecendo. São os famosos chamados constantes. Está à nossa disposição, está ao nosso redor. E o que é que nós estamos fazendo com isso? É algo para se pensar. Tem gente que fica a vida inteira se queixando. E, no entanto, não está percebendo, enquanto se queixa, do que acontece em volta de si. Eu me lembro de um livro que eu li, do Robert Dilts. Eu conheci, tive uma aula com ele, fiz um curso com ele sobre Presence Coaching em São Paulo. E ele conta no livro dele, Crenças, que eu recomendo a vocês. Ele conta a história da mãe dele. Ele já era um profissional, e um dia a mãe estava com a vida toda atarefada, e por causa disso, por causa de uma série de problemas, casamento se esboroando, etc., ela de repente aparece com câncer. Nunca é de repente, né, que o câncer vai se desenvolvendo. Mas um dia apareceu o câncer. No meio de tudo aquilo. E ele começou a fazer um trabalho com ela. Começou a trabalhar as crenças dela. E uma das crenças que ele trabalhou foi contra prognósticos de médicos. Que os médicos disseram que ela teria X tempo de vida, etc. Eu aceito de médico, digo até, se tiver médico aqui, estou dizendo para eles. Eu aceito diagnósticos, mas prognósticos não. Porque prognóstico é estatística. E nesse meio do prognóstico, tem uma coisa chamada minha mente. E ela age sobre minha vida e sobre meu corpo. Vocês veem, por exemplo, um caso de um desencarne recente, Stephen Hawking. 1965 ele foi diagnosticado com ela. Prognóstico, 2 anos de vida. 65, 2018. E ele viveu sem mover quase nada, só os olhos. E um gênio em física.
antes de morrer, ele estabeleceu um critério que pode facilitar aos físicos descobrir, modos de descobrir universos paralelos. Foi ele quem lançou a teoria, que se comprovou na prática, para descobrir buracos negros impossíveis de descobrir, porque eles engoliam a luz. Então, se engole luz, você não tem como saber onde ele está. Quer dizer, o prognóstico não funcionou. E não funcionou por quê? Porque ele foi um privilegiado? Não. É porque, na verdade, ele não quis morrer. Ele não quis. Então, se você usa a sua mente para fazer algo de positivo, foi o que eu perguntei ao amigo que me procurou. Você tem pelo que viver encarnado? Porque ele era espírita, eu podia falar isso. Se ele tivesse uma motivação, ele poderia ter sobrevida. Não digo que ele não ia morrer do câncer, mas ele poderia ter uma sobrevida. Só que ele não tinha. E eu pergunto a cada um, nós temos que motivações? A vida coloca diante de nós oportunidades. E o que é que nós estamos escolhendo? Eu tenho uma motivação para viver. A minha motivação não são os outros, não. Eu não estou me motivando para ganhar o reino dos céus. Eu não estou preocupado para sair daqui para nosso lar, que eu nem gosto do nosso lar. Tenho horror àquela cidade espiritual. Por que eu tenho horror? Porque André Luiz ficou lá 1 ano, ninguém disse a ele que a mulher dele tinha casado de novo, nem a mãe dele. Nem a mãe dele. E ele toda vez perguntava, a Zélia, as crianças, a mãe, vão bem. E o que é pior, no dia que chegaram lá, levaram ele para visitar, ele ficou alegre, chegaram perto da casa dele, largaram ele, disseram, então, se precisar de alguma coisa, grite. E se mandaram. Ele tomou, foi uma cacetada quando ele entrou. Então, estava pensando na Zélia, a Zélia estava com outro, olha. Então, é uma lição para vocês aprenderem. O amor pode ser roxo, mas se vocês desencarnarem, já fiquem pensando, porque, olha, seja o homem ou seja a mulher, tem gente assim de olho, viu? Está esperando uma tirar a mão para a outra aqui, ó. Tem umas até apressadas, que nem espera desencarnar. Portanto, abra o olho. Então, nem para isso eu quero saber. Então, Djalma, você vive para quê? Para mim. Para mim. Eu vivo fazendo o quê? O melhor para mim. Mas você faz alguma coisa pelos outros? É consequência. Porque, no fundo, eu fazendo pelos outros, estou fazendo por mim. Eu, por exemplo, comecei a falar em 1959. Então, eu tenho 59 anos que eu falo. Então, cada dia fica mais fácil para mim falar. Eu posso chegar aqui em espiritismo, naquilo que eu conheço. Naquilo que eu conheço. Que é espiritismo, psicologia junguiana. Isso aí eu conheço. Se você me quiser falar de física nuclear, eu não vou falar, porque eu não sei nada. Mas do que eu sei, eu falo. E eu tenho facilidade, eu posso chegar aqui e na hora H, outro dia, dei um susto aqui no pessoal, que eu cheguei assim, eu vou falar sobre o quê? Aí o pessoal me disse, mas eu tenho primeiro o automatismo de falar. Eu tenho uma cultura que eu fui acumulando. Logo, eu posso associar ideias na hora. Foram escolhas que eu fiz. Uma vez eu falei para um rapaz que ele... eu digo, rapaz, por que você não começa a falar? Se colocar, ele estava no movimento, ele disse, Djalma, eu não tenho a sua condição. De que condição? Sim, o conhecimento. Eu digo, você acha que veio como? Pelo Espírito Santo? Foi um trabalho danado. Na juventude, enquanto você estava na safadeza, eu estava lendo em casa. Não que eu fosse assim, aquele anjo de candura, mas eu escolhi o fim de semana para determinadas atitudes naturais, dionisíacas da vida. Né? Temos que usar uma hipérbole para falar. Então, mas durante a semana eu estava ali, lendo, e a cultura foi se acumulando, porque foi uma escolha que eu fiz. E
eu soube aproveitar o que a vida me colocou para isso. Uma mãe que lia para mim. Aí eu digo, opa, fiz com meus filhos e são leitores contumazes. Por quê? Então, ao fazer isso, eu tenho uma mente cheia de elementos que eu trabalho. Se eu ficar num canto esperando, digamos, o médico é uma pessoa que não respeita o horário dos outros, só respeita o dele. Ele acha que só ele existe no mundo, mais ninguém. Então ele marca para você 9 horas, chega a 10, 11. Você que se lixe, porque somente ele tem compromissos, você não tem. Então, se eu chego num lugar desse, eu estou esperando, vocês pensam que eu vou ficar chateado? Nem um pingo. Por quê? Porque enquanto ele não chega, ou eu estou com o meu tablet, meu celular, ou eu estou pensando, sim, naquele assunto tal, como é que eu posso ver esse assunto? De que forma melhor? Até quando ele chega, eu nem digo, senhor, demorou 2 horas, mas eu nem percebi, porque eu estou trabalhando internamente. E é um convite que eu faço a vocês. Ampliem a condição mental e comecem a trabalhar vocês. Amem-se. Amem-se. Eu não sei se alguém viu o que eu botei no Instagram hoje. Eu estava lendo no Instagram, eu estava entrando na internet, e eu descobri uma postagem que é um acróstico que fizeram com o nome de Djalma. Eu achei que a pessoa teve uma vontade, foi uma pessoa muito sensível que fez isso. Eu achei extraordinário o trabalho que essa pessoa fez. Eu vou ver para vocês aqui, vou mostrar para vocês como essa pessoa foi fantástica. Olha o que ela fez de acróstico de Djalma. Djalma. D, decente. J, justo. A, admirável. L, loquaz. Vocês estão vendo que eu sou. Modesto, vocês também estão vendo que eu sou. Adorável. Vocês vejam, uma pessoa assim pode ter problema? Não pode. E esse deve ser médium. Porque ele devia estar captando a mim quando fez isso. Aí vocês vão dizer assim, olha, você veja, Djalma está brincando com isso. O pior é que eu não estou, não. O pior é que eu acho tudo isso. Aí você diz assim, mas você não é modesto? Eu digo, sou. Porque eu podia estar pensando muito mais. Logo, eu estou modestamente só pensando nisso. Essa pessoa captou, é médio, grande médio. Eu queria conhecer, porque é uma mediunidade de Chico Xavier para lá. Só pode ser. Então vocês estão vendo uma coisa que se chama autoimagem. E o pessoal que me conhece sabe disso. Sabe que eu tenho uma autoimagem muito positiva. Eu já cheguei aqui várias vezes e disse, sou bonito, sou inteligente, sou culto, falo bem. Aí, uma vez alguém disse aqui, estava lá na coisa, depois me disseram que a pessoa disse, parece um pavão. Eu fiquei quieto, porque espírita não se vinga. Ele dá uma lição, completamente diferente. Vocês vejam que é uma aplicação até do Evangelho. A gente tem que ensinar a pessoa a não fazer uma coisa errada. Então, uns 3 meses depois, ou as 3 semanas depois, eu estava aqui, a pessoa estava ali. Porque sempre tem aquele pombo correio que vem e diz, né? O povo adora fazer uma trancinha. E me disseram quem? E eu estava aqui falando, e a pessoa está lá e diga assim, gente, eu queria dizer uma coisa. Na vez passada eu disse que eu era bonito, inteligente, tal. E alguém disse aqui que eu parecia um pavão. Eu digo, só tem um detalhe, pavão aparece pelo rabo. Eu não tenho nada para aparecer nessas condições. Não tenho penas, não tenho nada disso. Então, agora, a pessoa só não percebeu uma coisa que eu disse, eu sou. Mas me referi a mim. Eu não me comparei com ninguém. Se você me perguntar, Djalma, tem gente mais bonita que você? Eu digo, é difícil, mas pode ter. Tá? Então, ter uma visão própria, dar um valor a si. Eu geralmente vejo pessoas que chegam para mim e não veem um convite que a vida faz. A vida faz sempre o convite para que nós cuidemos de nós.
tenhamos amor por nós. Mas nós não prestamos essa atenção. E sempre estamos valorizando ou nos comparando com os outros. Uma vez eu ia passando num lugar, tinha umas moças conversando, aí elas me viram, cochicharam, eu digo, claro, estão vendo a minha beleza, estão falando a respeito. Quando eu fui passando, uma delas veio à minha direção e disse assim, já lhe disseram que você parece com Tarcísio Meira? Eu disse, vou lhe fazer uma pequena correção. Ele é que parece comigo. Tem que mudar a coisa. Não sou eu quem pareço com ele. Que aí o importante seria ele. Não, o importante sou eu. Ele é que parece comigo. Então, eu pergunto a cada um de vocês. O que é que vocês fazem com aquilo que a vida lhes deu e chamou para uma determinada função? Eu encarnei com esse belo corpo para uma função determinada. Eu estou cumprindo ela 100%? Não, também não estou preocupado com isso. Eu estou cumprindo dentro daquilo que eu posso. Dentro daquilo que eu quero. Fazendo o melhor dentro do que eu acho que é o melhor. O caminho do outro é o caminho do outro. O meu é o meu. Então, esse é o ponto. Então, o que é que você está fazendo com a sua vida? Com a sua existência que você reencarnou? Você está perdendo tempo achando que é feio, que não consegue nada porque é feio? Eu digo, não, você não consegue nada porque você passa para todo mundo que você é feio. Que as pessoas... Olha uma coisa, a vida deu uma chance. Nos ensinou, através da doutrina espírita, uma série de coisas. Uma delas, eu estou sempre emitindo meus pensamentos e meus sentimentos. Sempre, em qualquer lugar. Então, se eu penso alguma coisa sobre mim ou sobre os outros, aquilo se expande de mim. Se é sobre o outro, atinge o outro. Se é um pensamento bom, o outro vai me devolver inconscientemente o bom. Se não, nós vamos trocar. Eu vi uma pessoa que estava me falando que alguém ficou, de repente, mudou com ele. Eu digo, como é que você analisava essa pessoa? Ah, eu sempre achei uma pessoa chata. Me tratava bem, mas eu digo, é sempre chato, é uma pessoa chata. Ih, que cara, pessoa chata, que pessoa tem isso, tem aquilo. Eu digo, você ficava criticando mentalmente. E, de repente, a pessoa mudou com você. Claro, porque a pessoa recebeu o seu pensamento. Atingiu pelo inconsciente. Ela tinha boa vontade com você. Ela demonstrava uma certa atitude positiva com você. Mas você transformou em sua inimiga. Porque você pensou. Da mesma forma, se eu tenho um pensamento negativo, se eu digo, eu sou feio, eu sou feio, eu sou feio, todo mundo vai receber esse pensamento em volta de mim, que é feio, que eu sou feio. Isso não vai acontecer nunca. Agora, se você vê-se e vê a sua beleza, primeiro, porque cada um é belo de acordo com seus próprios critérios, não com critérios dos outros. Então, eu me acho bonito, me vejo bonito, me sinto bonito. Rapaz, o que o povo também me acha é uma beleza, é uma grandeza isso. Vejam o meu Instagram para vocês verem. Vejam lá. Porque eu passo essa mensagem. Eu passo a minha mensagem de otimismo. Eu passo a minha mensagem constante de coisa agradável, de humor, de alegria, de felicidade. Porque eu não tenho por que não ser feliz. Ah, mas você não tem problemas. Depende do que você chama de problema. Se você trata problema, é problema. Se você busca solução, já não é problema. É algo que se soluciona. Se você foca no problema, eu foco na solução. Porque a vida me ensinou isso. Então, o grande convite da vida é que nós nos melhoremos cada vez mais. O grande convite da vida é que nós aproveitemos aquilo que nós somos no lugar onde estamos e o que é mais interessante, acrescentemos algo. Desenvolvamos as nossas possibilidades. E nós vivemos no melhor momento para isso. Nós temos oportunidades demais. Vocês já imaginaram
que há anos atrás, você, para se comunicar com uma pessoa, tinha que passar um telegrama. E hoje você faz na hora, com um WhatsApp. Você entra em contato com qualquer pessoa no mundo. Eu faço terapia com pessoas em Londres, nos Estados Unidos, em São Paulo, na Austrália, eu já fiz. Sem sair de casa. Vocês não veem que possibilidade isso dá? Para a gente, para o crescimento, para o desenvolvimento. O que é que vocês têm feito com isso? A vida está sempre chamando. Chamando para novas oportunidades. Para desenvolvermos recursos nossos. Aproveite, faça. O meu filho mais novo, ele formou-se em professor de história. Se tornou excelente professor de história. Depois, ele casado com 2 filhas, resolveu fazer direito. Fez direito. Fez concurso. Hoje é procurador do Estado. Agora, acabou no ano passado, um curso de psicologia. Está fazendo mestrado. Ou seja, ele está aproveitando as chances. A vida foi dando oportunidade. E ele está atendendo às oportunidades da vida. E tudo que ele faz, ele vai crescendo com isso. A pergunta é, o que é que cada um de nós tem feito com isso? Ah, não, porque a minha vida é difícil. Se a vida é difícil, a vida está lhe chamando a buscar uma solução para essa vida difícil. Se você está com um problema físico, a vida está pedindo solução para isso. Eu vi, para terminar, uma mulher que era uma empresária. Ela estava começando bem a vida como executiva. Teve um desastre. Ela ficou paralisada da cintura para baixo. Ficou paraplégica. E quando ela pegou cadeira de roda, ela sentiu terrível, era uma coisa muito danada. Ela sentou-se e começou a bolar uma cadeira de rodas que fosse mais leve, mais fácil de dirigir. Conseguiu fazer a cadeira de rodas. Com isso, ela ganhou, nos Estados Unidos, ela ganhou muito dinheiro com isso. Quer dizer, ela aproveitou um fato que aconteceu, que para todo mundo seria uma desgraça. Em vez de ficar pensando na desgraça que aconteceu, ela buscou dar uma diretriz àquilo. Um outro ficou cego, ele trabalhava com computadores. O que fez ele? Começou a desenvolver um método para pessoas que fossem deficientes visuais pudessem trabalhar no computador, e fez. Ou seja, ele transformou aquilo, a vida fez um chamamento drástico e ele respondeu de forma positiva. O que é que nós estamos fazendo com isso? Nós estamos aqui ouvindo tudo isso. O que vamos fazer com isso quando sairmos daqui? Isso é que a vida está querendo de nós. Hoje é um chamamento. Como vamos atender a esse chamado? Muita paz.